Então tá, galera, vamos continuar conversando, né, sobre o período regencial, né? Então estamos falando sobre a Guarda Nacional, então foi criada nesse contexto, certo? Então era uma ideia de uma organização paramilitar, então, né, desses cidadãos, né, armados, enfim, e que eram utilizadas, eram convocadas exatamente nesses levantes que a gente vai ver para atuar. Não era um exército, assim, não era algo profissional, né? Pelo contrário, tinha que ter grana, né? Para até tu poder adquirir o teu armamento, enfim. Então, basicamente não era qualquer um, tá? Então essa lei basicamente ela vem, né, nessa perspectiva de buscar, então, né, esses grupos, certo? E a grande maioria da população estava excluída da Guarda Nacional porque tu tinha que ter, então não é qualquer um que poderia ser da Guarda Nacional, né, que só foi extinta, só terminou em 1922, para vocês terem uma ideia aí do tempo, né, que ela se colocou. Então, basicamente, quem comandava, né, era um coronel, certo? Que era uma patente, né, vendida, ou seja, tu tinha que ter muito dinheiro para ser um coronel. Então, por isso que a gente tem, né, aquela perspectiva do coronel, né, o coronel do Nordeste, o coronelismo, etc. Por que chamavam tantos fazendeiros, latifundiários de coronel? Porque, de fato, grande parte acabou sendo coronel, né, da Guarda Nacional, né? Então comprou essa patente, não é que eu fui lá por mérito e coisa e tal. Não, você comprava, né? Essa patente. Então, grandes fazendeiros, comerciantes, enfim, eram os coronéis. Isso se manteve, depois se perpetuou e até hoje, né? A gente vê as pessoas às vezes se identificam uma pessoa, sei lá, importante ou alguma coisa assim, né? Importante financeiramente ou na sociedade, etc, que acaba sendo chamado de coronel por causa dessa cultura que se constituiu nesse momento, certo? Então, basicamente, a ideia era de fato que eles assumiam uma parte do papel do que seria do Estado, porque a gente ainda não tem uma instituição nesse contexto que dê conta dessa área do uso legítimo da violência, digamos assim, certo? Beleza, e na verdade eles acabavam mobilizando essas tropas e mobilizando esse aparato militar, muitas vezes por seus interesses, né? Seus interesses locais, para perseguir ou eliminar algum tipo de, sei lá, inimigo, etc., político, etc., né? Alguém que disputava o poder com eles naquele momento, certo? Então, basicamente, as elites tentavam preservar seus interesses, né? Haviam grupos políticos ainda em disputa, né? Então, ali tem, na página 236 tem um quadrinho falando desses grupos, né? Então, os grupos, Restaurador, o Caramuru, era aquele grupo que queria a volta de Dom Pedro, enfim, né? Queria uma monarquia forte, centralizada, né? Então, basicamente, comerciantes portugueses, militares conservadores, enfim. E esse grupo, na verdade, vai acabar sendo desfeito com a morte de Dom Pedro I, que eu não me lembro, mas enfim, não demorou tanto tempo assim, ele morreu bem jovem, aliás. Então, mas enfim, esse era um grupo político que tinha essa demanda do retorno de Dom Pedro I e que ele reassumisse então, né, a monarquia. Tinha o grupo chamado, né, o grupo liberal, moderado, enfim, né, que defendia então a ordem vigente, né, com monarquia, mas não com Dom Pedro I, enfim, né, e com a escravização, né, que mantivesse seus privilégios, óbvio, né, e basicamente não queria, né, queria um governo centralizado com base no Rio de Janeiro, mas não queria que Dom Pedro voltasse, enfim, né, que eram membros da aristocracia rural, que é um grupo que, de modo geral, acabou dando conta de fazer se manter no poder, né, digamos assim, certo? Então, basicamente eram esses grupos, né, que tinham esse discurso chamado liberal moderado, enfim. E o liberal exaltado era considerado a tendência mais radical, né, que defendia a autonomia, eles criam mais uma perspectiva federalista, certo? Ou seja, com um federalismo mais acentuado, uma maior autonomia para as províncias, certo? E uma descentralização do poder imperial. Então, queria mais poder local do que poder imperial. Então, eram chamados liberais exaltados, né? Tipo, enfim, né? O grupo mais radical. Né? Já falei para vocês o quanto esse termo radical é, enfim, na minha opinião, inapropriado muitas vezes, mas tudo bem. E é composto também por proletários rurais, né, camadas médias urbanas, profissionais liberais, militares, enfim, né. Alguns tinham uma ideia de república, né, enfim, de reivindicar uma perspectiva republicana, né, enfim, era uma ideia de mudanças um pouco mais
enfim, radicais, entre aspas, né? Ou seja, mudanças estruturais que outros grupos nem sonhando, né? Mas mesmo dentro desses grupos liberais também havia muita divergência, né? Porque nem todos queriam exatamente a mesma coisa. Bom, então basicamente as elites acabavam se dividindo um pouco nesse sentido, né? E algumas camadas populares acabam também pressionando por mais mudanças, já que a gente está numa situação, como eu falei para vocês, de crise econômica muito grande e agora também de crise política, porque a gente não tem, né? A gente tem um certo vácuo de poder, não tem uma figura que centralize, né? Que seja legitimada, digamos assim, para estar exercendo o poder. Então, basicamente, nesse sentido, nessas pressões, né, a gente vai ter em 1834 outro ponto importante do período regencial chamado ato adicional, certo? Então, que vai basicamente fazer algumas alterações, algumas que a gente entenderia como emendas constitucionais, digamos assim, algumas alterações na Carta de 24, que a ideia era o quê? Era tentar atender, então, um pouco essas demandas de descentralização que as províncias tinham, certo? Então, basicamente, era uma perspectiva de criar, por exemplo, assembleias legislativas, né, nas províncias, que elas tivessem assim, uma atuação, né, um pouco mais pronunciada, digamos, né, então teria um legislativo nas províncias, então esse é um ponto importante no sentido de descentralização, né. A regência trina foi substituída por uma regência una, tentando fomentar, em vez de ter aquela coisa assim, 3 pessoas, né? Não, tu tem uma figura só, a ideia era essa, né? Também não dá lá muito certo, mas enfim. E essa regência una deveria ser eleita, então, né, pelos eleitores de província, era essa a ideia. E o poder moderador ficaria suspenso até tu ter um imperador de fato para poder utilizá-lo, que não se tinha então, certo? Então, basicamente, a gente vai ter a regência do padre Feijó, né? Aliás, do Diogo Feijó. Tu vai ter depois que era um pouco mais liberal, mais descentralizadora, enfim, depois a do Araújo de Lima, que vai ser o oposto, vai ser mais conservador e mais centralista. Então, basicamente, a gente vai ter uma série de revoltas, né, que depois a gente vai ter um vídeo para falar melhor delas, porque o ponto central do período regencial são as revoltas, certo? São muitas revoltas, como a gente vai ver. Bom, então basicamente a gente vai ter o surgimento de alguns partidos, assim, que vão, digamos, guiar a política brasileira nesse contexto, que é o Partido Liberal, né? Basicamente vai ser ter como sua base, digamos assim, né, a classe média mais urbana, vai ser mais ali, vai ter mais força na região sudeste, na região sul, basicamente, né? Tem um olhar mais progressista, mas a pessoa assim não é muito progressista também, tá? Até tinha um ditado da época que é nada mais liberal que um conservador no poder, nada mais conservador que um liberal no poder, porque na verdade era mais ou menos tudo farinha do mesmo saco, assim, todos eles vinham do mesmo, da mesma classe social, basicamente, né? Alguns queriam algumas liberdades, outros eram um pouco mais conservadores, mas no fim, dependendo do que se colocava, eles viam sua identidade em comum, digamos assim, e votavam junto e atuavam junto quando o perigo, digamos assim, de mudança estrutural fosse maior, certo? Bom, beleza. E o Partido Conservador, a sua maioria era grande proprietários rurais, grandes comerciantes, magistrados, burocratas, enfim, né? Que eram mais conservadores, como diz o termo, né? Conservador. Mas, enfim, como eu disse para vocês, né? De um modo geral, os conservadores eram mais centralistas, enquanto que os liberais tinham né, favoreciam um pouco mais a autonomia provincial. Bom, em 1840, né, como estava toda aquela situação de tensa, enfim, né, quem estava no poder era o conservador Araújo de Lima. A gente vai ter aí a fundação do chamado Clube da Maioridade. Os liberais vão tentar pressionar para que a maioridade do Dom Pedro II fosse reconhecida antes do que deveria, né? Ou seja, ele pudesse assumir o poder antes de ter a idade legalmente correta para que isso acontecesse, certo? Então, basicamente, né, o Dom Pedro naquele período tinha, em 1840 ele tinha então 14 anos, 14 para 15 anos, né? E aí, o que se imaginava? Bom, com Dom Pedro no trono, a gente vai diminuir ou acabar, né, com as revoltas, porque havia uma perspectiva bastante clara e real de que o Brasil se desintegrasse, né? Como eu falei para vocês, uma ideia de Brasil como o território que a gente tem hoje, Estado-nação, não havia, certo? Não era um imaginário
de uma identidade nacional, certo? Então, a possibilidade de que houvesse uma desintegração do território era bastante elevada, certo? Que houvesse essa fragmentação. Então, basicamente, a maioridade seria com 21, mas eles vão, então, fazer, né, enfim, dando um jeito, né? Primeiro, depois houve uma emenda para ser 18, mas em 1840 houve essa antecipação da maioridade para, né, a idade que ele tinha no momento, certo? E acabou, então, né, havendo o que se chama de um golpe da maioridade, que acaba sendo articulado entre liberais e conservadores também, né, que todos são meio apavorados com né, o contexto dessas revoltas que não paravam. E basicamente a gente vai ter o chamado golpe da maioridade, certo? E vamos encerrar esse período regencial, ok? E com isso a gente vai iniciar, então, né, o período mais longo de governo brasileiro, são 49 anos, o segundo reinado, e no qual a gente vai ter, de fato, uma constituição de um Estado-nação que nós compreendemos hoje como Brasil, uma ideia de identidade nacional mais bem acabada, certo? Mas antes disso, vamos falar das revoltas regenciais. Até daqui a pouquinho.